após um ofício enviado pelo ministro do Gabinete de Segurança Institucional, o general Heleno, a Polícia Federal agora quer ouvir o presidente naquele inquérito sobre a apuração, se ele quis interferir na Polícia Federal ou não. O ofício diz basicamente que o presidente trocou sua segurança no Rio de Janeiro por 2 vezes. Vale lembrar que o presidente, na sua defesa prévia, nos seus argumentos, sempre fala que quando ele falou de trocar a segurança, queria dizer a segurança particular. Naquele diálogo lá da reunião do dia 22 de abril, que é aquela reunião ministerial que está dando todo o problema se o presidente quis ou não interferir na Polícia Federal. A Polícia Federal argumenta que após esse ofício, ficou comprovado que o presidente trocou por 2 vezes sua segurança lá no Rio de Janeiro. E assim, não teria provas de que ele tinha dificuldade em trocar sua segurança. Ademais, a Polícia Federal trouxe ao inquérito provas, números, estatísticas que a segurança do Rio, em relação à PF, era a 4ª melhor do Brasil. Ou seja, a argumentação de que a Polícia Federal, naquela região, no Rio de Janeiro, estava com baixa produtividade, cai por terra, justamente pelo fato de, na época, ela ter sido a 4ª melhor do Brasil. E com base nesses argumentos todos, a Polícia Federal pede ao Supremo Tribunal Federal para que o presidente seja ouvido. Aqui vale lembrar que ele pode ser ouvido por escrito. E sim, como quem já é inscrito no canal sabe, eu defendo que se investigue tudo e a todos. E acho que quem não deve, não teme. Então, presidente, se você não quis interferir na PF, se você não deve nada, preste seus esclarecimentos. Vá lá e responda à Polícia Federal, ajude no inquérito. Seja por escrito, seja pessoalmente, pouco importa. Mas corrobore, ajude as investigações. Até porque quem não deve, não teme. E por falar no presidente, ontem o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, absolveu a chapa do Bolsonaro, Mourão, em relação aos outdoors que estavam nas ruas, que o PT tinha entrado lá no TSE falando que aquilo seria abuso de publicidade. E aqui a argumentação do TSE foi muito simples. O TSE falou que não tem como comprovar se houve um abuso, porque não tem como comprovar a quantidade, em quais lugares estavam, não tem materialidade do suposto abuso. E sim, eu ainda trago um fato novo. Como é que se comprova que os outdoors são do presidente? Ou foram feitos por ordem do presidente ou da sua chapa? Porque eu viajava muito na época da eleição e via em várias cidades que eu ia pelo Brasil outdoors de pessoas físicas botando lá, que apoiavam o presidente, apoiando o Bolsonaro, estamos com o Bolsonaro. A pessoa física pode fazer, se ela tem condições de ir lá e pagar pelo aquele espaço, pela divulgação daquele espaço, como é que o presidente vai ter ingerência sobre isso? E sim, na minha singela opinião, acho que acertou o TSE, não só pelos fundamentos que foram utilizados, mas também porque, segundo a lei brasileira, a gente só pode ser responsabilizado pelo um ato nosso ou pela omissão quando deveria agir. E aqui, nesse caso dos outdoors, não temos como saber se foi o presidente que pagou para botar, a chapa dele, no caso, ou se ele determinou que alguém pagasse. E não há qualquer omissão em relação ao presidente, porque ele, como candidato, não tinha ingerência de determinar que alguém deixasse de agir, deixasse de colocar o outdoor, deixasse de divulgar ele. Até porque, quando você é candidato à presidência, a algum cargo político, você não tem como falar não façam publicidade de mim. Pelo contrário, você pede para que as pessoas divulguem sua chapa. Então, na minha singela opinião, acertou o TSE, menos um processo lá no TSE, mas vale ressaltar que há outros processos questionando a chapa Bolsonaro-Mourão lá naquele órgão. Vamos aguardar para ver, qualquer novidade trarei aqui no canal. Por fim, a título de informação, como eu falei em eleição, o Senado ontem aprovou em 2 turnos o adiamento das eleições. Em vez de ser outubro, será em novembro, 15 e 29 de novembro. Mas, faticamente, o que é que interessa? Interessa que, além de adiar as eleições, as datas das eleições, eles determinaram que os mandatos dos prefeitos e vereadores não serão prorrogados, ou seja, termina dia 31. Outro fundamento que cabe ressaltar aqui nesse vídeo é que os prefeitos têm um prazo para sair do cargo para poder participar de uma eleição. Por exemplo, um prefeito que não pode se reeleger, mas que quer sair para vereador, ele tem que deixar o cargo dele meses antes da eleição. Ou seja, com o adiamento da eleição, ele ganhou mais um mês para deixar o cargo. Esses são aspectos jurídicos da importância do adiamento. Mas ainda cabe a votação na Câmara e a sanção presidencial, até porque trata-se de uma PEC, uma emenda à Constituição. Então,
tem que passar pela Câmara de novo, sem alteração, vai para o presidente para sanção presencial. Vamos aguardar para ver. Qualquer novidade, trarei aqui no canal. Mas essa é só minha singela opinião. Para mais vídeos, se inscreve no canal, aqui é vídeo todo dia. Se você gostou, dê seu like, compartilhe esse vídeo, por favor, ajude o nosso canal a crescer. E não se esqueça, assista esse vídeo aqui, e até o próximo vídeo.